Bom dia! Estamos aqui em mais um Chá e Papo com a doutora Michele Raical. Eu tô aqui com duas pessoas incríveis, duas beldades maravilhosas, com a Ana Maria Saad e com a Natália Eckstein, que são duas pessoas que conseguiram fazer a vida saudável de um jeito muito legal. Então eu vou entrevistá-las para que vocês aprendam, e aquelas dificuldadezinhas que vira e mexe alguém tem, a gente vai desfazer essas dificuldades aqui hoje. Então eu vou pedir primeiro para a Natália Eckstein se apresentar para vocês, os que não conhecem ainda. Oi, bom dia! Eu sou a Natália Eckstein, sou atleta biquíni, designer de interiores e blogueira, e ainda assim tenho uma vida saudável. E mãe, né? E mamãe, e esposa, e mãe de cachorro e tudo. Maravilha, obrigada, Nath. E vou pedir agora para a Ana se apresentar para a gente também. Bom dia, quero agradecer, doutora Michele, pelo convite. Eu sou Ana Maria Saad, eu sou empreendedora digital social. A minha missão é empoderar quem sofre de depressão e ansiedade com o meu Super D Lifestyle para ficar emotionally fit. São hábitos fora da caixa e disciplina para adotar esses hábitos. Obrigada, Ana. Obrigada, maravilhosa. A gente está falando aqui de vida saudável a partir da medicina integrativa, ou seja, a partir de alimentação, suplementação, exercício físico e gestão de estresse. Então, muitas vezes, na hora que a gente está explicando para o paciente o que ele vai ter que fazer, às vezes ele fala, nossa, que legal, vou fazer, mas aí ele vai para a vida dele e ele fala, nossa, isso não tem nada a ver com a minha vida. Então, é por isso que a gente busca essas pessoas que conseguiram fazer muito bem aquilo que a gente propôs, porque a gente vai modelar essas pessoas. O que significa isso? Como que ela conseguiu fazer isso? Ah, foi essa estratégia que ela usou? Então eu vou tentar fazer desse jeito para dar certo, entendeu? Então por isso, tem algumas coisinhas que eu vou colocar aqui, que é a maioria das dificuldades para os pacientes todos. E uma das dificuldades é aquela de conciliar a família com a vida saudável, com você conseguir ir para academia, fazer uma alimentação saudável, dormir às 8 horas, fazer tudo o que tem que fazer direitinho e dar conta de filhos, marido, trabalho, tudo ao mesmo tempo. Então por isso que eu vou perguntar agora para a Natália Eckstein, como que ela dá conta de tudo isso, ser essa super mulher, e contar pra gente como é que faz. Então, na verdade, para que você consiga dar conta de tudo isso, em primeiro lugar, você tem que saber qual o seu objetivo, o que você realmente quer. Quando você traça um objetivo específico, você consegue traçar um caminho até ele. Então fica muito mais fácil, você sabe o que você vai fazer. O segundo passo, na minha opinião, que é muito importante também, é você se impor. Porque muitas vezes as pessoas acham que é mais alguma coisa que a Natália vai fazer, porque eu faço muitas coisas. Então as pessoas podem achar às vezes, é mais uma coisa que a Natália vai fazer, a gente já está acostumado. Só que você tem que se impor e mostrar que aquilo é realmente um estilo de vida. Não é uma coisa a mais que você vai fazer provisoriamente, é um estilo de vida que você está adotando. Então, para mim, eu consegui encaixar tudo isso, consegui mostrar para minha família que realmente, primeiro você tem que conversar com as pessoas, você tem que explicar para eles o que está acontecendo, eles têm que entender o que é isso também. Então não adianta você tomar a decisão e sair fazendo e achar que vai ter um apoio, e depois você acaba reclamando que não tem apoio dentro de casa. Na verdade, você primeiro precisa, às vezes falta uma comunicação, né? Uma falha de comunicação pode dar tudo errado. Então lá em casa todo mundo sabe, né? Que eu tem as épocas que eu preciso me preparar, né, para os campeonatos, e eu fico bem restrita, às vezes até de água e tudo mais. E então eu já falo pro meu marido, ele já sabe. Época de competição, se tem festa de aniversário, se tem casamento, seja o que for, eu não posso ir. Eu não posso ir, porque a gente fica bem debilitada no final, perto da competição. E eu sou um ser humano que tem vontade de comer algumas coisas também, óbvio. Então eu prefiro evitar. Ele entende, hoje ele entende isso. Foi ficando mais fácil, né, conforme o tempo. E no começo era um pouco mais difícil. Meus filhos já sabem, assim, quando eu como alguma coisa que não tá na minha dieta, minha filha já pergunta, mamãe, você não tá de dieta? Eles ajudam. Ai, mamãe, você não pode comer porque tem glúten. Meu filho, tudo tem glúten. Meu filho, pra ele não sabe o que é glúten. Então, tudo tem glúten. Se ele sabe que eu não tô comendo, é porque tem glúten, mesmo que não tenha. E aí, às vezes, a gente vai no mercado, assim, fazer compra e ele fala, mamãe, tem glúten? Ele pega alguma coisa e fala, mamãe, tem glúten?
Aí eu falo, não tem, ou tem, explico pra ele. Então, assim, a minha família... então, assim, eu tenho um apoio muito grande da minha família, graças a Deus, não tenho problema com relação a isso. E... é isso, mas eu acho que é organizar o seu tempo, incluir isso na sua rotina, né? Porque eu tenho uma vida bem corrida, tem as crianças, tem meu trabalho, tem meu lado atleta, tem muita coisa que eu faço durante o dia e eu procuro criar uma rotina que eu evite sair dessa rotina o máximo possível para poder encaixar as coisas que não são da rotina e conseguir manter essa parte de alimentação. Então eu saio realmente já, quando eu sei que eu vou demorar o que eu posso demorar, eu já saio com refeição pro dia inteiro. Então onde eu vou, eu tô com a minha lancheira. Todo mundo que me conhece já sabe, chega eu e minhas comidas. E onde eu tiver, deu hora de comer, tem que comer, não tem jeito. Ótimo! Nossa, ajudou muito, né, gente? Achei super interessante que realmente a comunicação é uma coisa muito importante. E tá aí uma dica para todo mundo que não tem apoio em casa, né, entre aspas. Você conversou sobre isso? Você explicou o quanto isso é importante para você? Essas pessoas que não estão te apoiando, na verdade, é que elas não estão te apoiando ou você não explicou isso para elas? Que agora você está fazendo dessa maneira, que você tem esse objetivo e que você espera o apoio dela nisso. Né? Será que não foi uma falta de comunicação? Achei maravilhoso, muitíssimo obrigada, Natália. Gente, uma coisa super importante quando a gente fala de vida saudável é gestão de estresse. Não adianta nada a gente arrumar tudo e aí, como a vida é a vida, vem algumas coisas, né, no dia a dia e bagunça tudo. E se você se estressar com isso, o seu cortisol vai pirar. O cortisol mexe com o nosso organismo inteiro e ele mexendo com o nosso organismo inteiro vai para não saúde. Então, o que a gente muitas vezes pede para o paciente fazer de gestão de estresse? Muitas vezes a gente pede várias coisas ou que levam à meditação ou para fazer meditação, várias coisas para levar ao estado meditativo, para poder limpar a mente, aquela bagunça toda, porque a vida é a vida, ela não vai parar para você ficar tudo ok. Você que tem que mudar em relação a ela e conseguir limpar a mente. Acontece que isso para muita gente é muito difícil e eu vou pedir para Ana Maria Saad dar umas técnicas, uma ajudinha pra gente, o pessoal que tem dificuldade de fazer meditação. A Ana tem um Super D Lifestyle que é um show, né? Chamo todo mundo para conhecer também e ela vai dar umas diquinhas aí pra gente. Dá umas diquinhas pra gente, Ana. Então, né, doutora amada? Para fazer meditação, muita gente acha que a meditação... Eu vou começar explicando o que não é a meditação, né? Meditação, gente, não é concentração. Meditação não é contemplação. O objetivo da meditação é o quê? A gente aquietar a mente. E aí aquela coisa, como que a gente aquieta uma mente, como fala, né, os sábios há milênios, que é um macaco, o rabo pegando fogo, picado por escorpião. Você fecha o olho, começa aquele monte de pensamento, aquele monte de coisa, porque eu tenho que pegar o filho na escola, porque tem o campeonato, porque tem não sei o quê, porque é aquela loucura, né? A mente, ela é assim. Para quem nunca meditou, e assim, eu acho importante dar até um background da minha história, né? Todo mundo fala, mas é fácil para você falar, né? Eu pratico meditação e yoga já tem mais de 10 anos. Só que eu comecei justamente porque eu tive, assim, eu li uma frase do Osho que falava: chega uma hora na vida de algumas pessoas que ou elas enlouquecem, ou elas se suicidam, ou elas vão meditar. Um dos meus apelidos é suicida sobrevivente. Então, assim, eu tive que meditar. Eu tinha uma mente muito mais do que o macaco doido. Eu tive transtorno, depressão, ansiedade, pânico, compulsão alimentar desde muito cedo. Então, assim, a minha mente era completamente louca. Eu adoeci quando eu tinha 8 anos de idade, só fui ter diagnóstico psiquiátrico aos 18, então tudo foi piorando. E aí chegou um momento na minha vida que eu tive que sair da caixa, buscar outras alternativas, porque a medicina convencional quase me matou. E aí eu falei, preciso buscar algum modo de conseguir viver, porque muitas pessoas não sabem, mas quando a gente vai para o suicídio, não é que você quer morrer, você quer matar a dor, né? É muita dor interna, é muita ferida interna, então eu tive que fazer todo um processo de cura. E nesse processo de cura foi quando a meditação entrou. Comecei com yoga
E aí a meditação veio e eu odiava. Eu achava uó. Então, muita gente odeia, né? Sim, porque não é assim, ai que delícia. Gente, a gente não tem esse costume, né? A nossa sociedade, a gente é sempre estimulado a pensar muito, né? Tem aquela frase, penso, logo existo. Então a gente é estimulado a pensar. E de repente você fala, vou aquietar a mente, parar e respirar, a gente não consegue. Então, para quem quer começar, e a meditação, assim, para quem tem ansiedade, para quem tem depressão, é fundamental. Para quem não tem, é muito mais fácil. Então, se você não sofre de nenhum transtorno, não tem desculpa, tá? É mais fácil ainda de conseguir. Só que comece do jeito certo. Se você fizer a coisa certa na hora errada, você causa mais dor. Então, não adianta você querer começar, vou começar 20 minutos. Comece 1 minuto. E aí, assim, uma meditação básica de 1 minuto, para você começar a treinar, a chegar nesse estado de aquietar a mente. No começo a gente treina um pouco de foco, concentração, contemplação, para daí você começar a acalmar suas ondas cerebrais e entrar nesse estado meditativo. 1 minuto você pode começar a fazer, que é o que eu chamo de treino da Rê. 3 respirações profundas, inspira pelo nariz, pode soltar pela boca ou pelo nariz e faz. Faz 3 vezes ou coloca no celular 1 minuto. E você coloca alarmes ao longo do dia, naquele momento que você está no trabalho, que tá, né, você sente que, nossa, o alarme vai tocar e você vai lembrar. Nossa, deixa eu fazer, deixa eu respirar. E tem uma outra respiração legal também. E, gente, isso assim, é o básico. Meditação tem a ver com a respiração, porque a gente acalma as ondas cerebrais pela respiração. Então, assim, respirar é básico. Você não vai conseguir, quem nunca meditou, ficar 20 minutos e vai ser o ó. Então, começa devagar. Começa 1 minuto, aumenta para 2, aí você vai aumentando aos poucos. Tem uma outra boa para quem tem ansiedade, que é maravilhosa, que é você tapa a sua narina direita e aí você faz o treino da Rê só pela narina esquerda. Então, você faz assim. Só pelo esquerdo. Isso acalma, ajuda. E 1 minuto. Começa assim, 1 minuto. E vai aumentando conforme você vai percebendo que você vê resultado, né? Isso que é maravilhoso. É maravilhosa. Obrigada, Ana, querida. Ana, eu tenho uma observação, na verdade, para fazer e uma pergunta também, que você falou da narina, né? Primeiro, essa Rê é uma... É Rê que fala? Rê de respiração. Esse é o nome que eu dei. Então, essa meditação Rê, eu achei ela bem interessante porque as mães, elas já fazem essa meditação sem saber que ela existe. Porque quando a gente tá assim nervosa com os filhos e tal, é aquela hora que a gente para tudo. Eu já fiz isso várias vezes, eu sou craque em meditação Rê. Você para tudo e faz... pra não matar, entendeu? E isso funciona! E é engraçado que realmente funciona. E a gente acabou de descobrir por que os filhos da Nath estão vivos ainda. E o marido. Marido. Até o cachorro. E aí eu fiquei curiosa com esse lance que você falou de tampar a narina direita e respirar pela esquerda. Eu posso tampar a esquerda e respirar pela direita ou aí tem uma outra função? Como que é? Então, Nath, tem outra função. Essa respiração de tampar a narina, ela é do Yoga Kundalini. Kundalini usa bastante respiração. Então, eles falam que quando você respira só pela narina esquerda, você acalma. Pela direita, já tem uma função mais de trazer mais energia. Então, para quem está na ansiedade, aquela coisa louca, faz pela esquerda. Então, você tapa a direita. E isso que a Nath falou é bem interessante, gente. Eu falo treino da Rê porque eu adoro dar nome para um monte de coisa, tá? Rê é de respiração. É isso que a Nath falou. A gente já faz isso naturalmente. Essa respiração consciente quando a gente está com algum problema. Tipo, nossa, preciso respirar. A única coisa é, faça consciente. Bota o alarme, lembra, toda hora que tocar, respira. Isso você já começa a treinar a meditação. E conforme você vai avançando, aí você vai fazendo outras meditações, que tem várias. Ótima colocação, Ana. Acho interessantíssimo isso. Queria até dar uma explicaçãozinha. Quando a gente respira consciente, você muda o ritmo da sua respiração. O ritmo da respiração no cérebro é uma das coisas que dita se você vai produzir cortisol de um jeito sadio ou de um jeito a você conseguir sobreviver.
Porque se você está no meio da selva, o organismo ele é muito reptiliano, ele é muito assim como era para ser naquela época do homem neandertal. Então se você está no meio da selva, vem um bicho e vai te matar e você para de respirar porque está nervoso, o organismo ele vai desencadear todo um processo para você conseguir sobreviver se esse bicho te morder, te pegar, alguma coisa desse sentido. Então, quando a pessoa está sangrando, por exemplo, o organismo tem que você fazer vasoconstrição para manter uma pressão, joga açúcar no sangue para você fugir. Só que imagina, ele não sabe que você está desesperado porque você não está encontrando a chave da sua casa na bolsa. Então, ele vai e faz essa loucura toda e sobe o açúcar no sangue, aumenta a pressão, faz essa loucura toda com o aumento do cortisol e tal e deixa você num estado daquele por uma coisa que não precisava. Então, se você notar e prestar atenção que você se alterou todo por causa de nada, respira. Você trazendo a consciência, você traz um ritmo de respiração diferente para você, que vai trazer uma respiração sadia, onde o organismo sabe, tá tudo bem, está tudo bem, eu não preciso desse mecanismo todo para sobreviver. Não estou no momento de vida ou morte. Isso é uma das coisinhas que a gente coloca na vida saudável, que é a gestão de estresse, por isso que eu falo, sigam Ana Maria Saad para ela te ajudar na sua gestão de estresse. E eu vou falar agora também sobre uma coisa importante. Quando eu vi que a Natália ganhou no Miss Bikini, maravilhosa, estupenda, eu pensei, realmente, a Natália ela sempre foi assim muito, ela traça um objetivo e segue esse objetivo, né? Então, ela tem disciplina, que é uma coisa super importante. A gente sabe que deve ter disciplina para fazer algumas coisas, mas eu achei super importante um vídeo dela que eu assisti falando o seguinte, porque ela com 2 filhos, cachorro, marido, trabalho, mais tudo isso, ela resolveu que ia vencer o Miss Bikini e ganhou. E aí no vídeo eu assisti ela falando que o segredo era planejamento. Eu achei isso lindo, achei incrível. Eu queria que ela desse pra gente umas dicas de planejamento, porque tem gente que fala, ótimo, então eu vou fazer planejamento, como é que faz? Ajuda o pessoal aí, Nath. Antes do planejamento, você tem que estabelecer a prioridade. Então, quando eu fui competir, aquela era a minha prioridade. Então, a minha prioridade era me preparar para o campeonato. O trabalho, ele não deixa de ser importante, até porque eu ganho dinheiro com isso e tudo mais. Mas ele não era a prioridade. Então, se eu tivesse que optar entre atender um cliente e fazer um treino que não deu para eu fazer em outro horário, sei lá, eu ia optar marcar o cliente outro dia, porque eu consigo, eu tenho essa flexibilidade, eu coloco o cliente para outro dia e faço o meu treino naquele dia. Então, a prioridade era aquela. Lógico que a prioridade são os meus filhos, meu marido, claro. Entendi, mas naquele momento com este objetivo. Com relação a objetivos, a minha prioridade era o campeonato. Então, se tornou muito mais fácil porque eu identifiquei e coloquei no plano físico, vamos dizer assim, o meu objetivo e a minha prioridade. Depois disso, é importante, muita gente acha que é besteira você colocar no papel as coisas. Eu não acho. Você às vezes tem muito sonho, muito desejo. Quem não sonha com 1000 coisas? Quem não quer 1000 coisas? Eu quero 1000 coisas, você deve querer 1000 coisas, você mais 1000. A gente não quer uma coisa só na vida. Só que a gente tem que organizar e planejar esses objetivos. Então, quando se torna prioridade, você tem que traçar tudo aquilo. Você tem que trazer para o mundo físico, eu digo. E como que você traz o que está na sua cabeça para o plano físico? Escreve. Então, o que eu faço? Eu escrevo qual que é o meu objetivo e eu planejo. Então, eu tenho uma tabelinha, na verdade, que ela é uma tabelinha usada por muitos coaches que fazem atendimento. Eu acho uma tabelinha incrível. Então, tem qual é o objetivo e quando você coloca qual é o objetivo, você tem que colocar exatamente qual é o objetivo. Exemplo, eu não vou colocar, quero ser atleta, vou competir atleta biquíni. Não. Quero ganhar o campeonato estreantes 2018 de atleta biquíni. Exatamente, porque ali eu tenho data, eu tenho prazo, eu tenho tudo, sabendo exatamente o objetivo específico. Então você tem que saber, porque aí depois tem as outras respostinhas que você vai preencher nessa tabelinha. Então, o que eu quero? Isso. Quando? Dia 17 de março de 2018, foi o dia do campeonato. Aonde? No
teatro, da Unip, da Vergueiro. Então você tem que preencher toda essa tabelinha. Quanto tempo eu tenho? 4 meses e 5 dias. O que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Trocar alimentação, preciso ir no coach para fazer a minha alimentação e meu treino, preciso ir na médica fazer meus exames para ver se está tudo certo, se eu posso fazer uma dieta tão restrita, e por aí vai, né? Então, preciso de uma academia para fazer isso, eu já treino numa academia, né? Então, tudo bem, não tive esse problema, mas se o seu objetivo é outro, porque o meu é atleta, às vezes não atinge tanta gente, mas eu quero ter uma vida mais saudável, eu quero começar a treinar. Então você tem que saber qual academia você quer treinar, qual academia você vai treinar, qual é perto da sua casa ou do seu trabalho que vai facilitar a sua rotina. Então tudo isso você coloca nessa tabela, nessa planilha. E isso funciona para qualquer tipo de objetivo que você tiver. Não se trata só de esporte, fitness e tal, é qualquer coisa. Quero comprar um carro. Qual é o carro? Quando eu quero comprar o carro? Quanto eu preciso guardar para comprar esse carro? Quanto que eu ganho, quanto que eu consigo guardar? Então eu vou me comprometer a guardar R$1.000 por mês para comprar X carro. Tudo Entendeu? Bem organizadinho. Tudo bem organizado. Vou pedir até para depois a Nath mandar pra gente essa tabela, a gente coloca aí no vídeo também pra ajudar vocês também. A gente tá todo mundo se ajudando, porque vida saudável é bom pra todo mundo. Uma coisa que eu falo assim, independe da gente achar que a vida saudável, que a saúde é a nossa prioridade ou não, ela é. A gente só não sabe, né? Então, a gente aqui sabe, mas tem muita gente que não sabe, não descobriu ainda. Um dia vai descobrir, porque a hora que não tem a saúde, não tem todo o resto. Então, independente de você priorizar isso ou não, é a sua prioridade, é a coisa mais importante, né? Porque sem ela, todo o resto não tem mais. Né? Obrigada, Nath. Eu queria fazer uma obrigada. pergunta para a Nath também. Na verdade, até complementando isso, eu fiquei curiosa. Eu acabei de lançar um workshop sobre isso, onde a gente fala do Big Porquê. O que está por trás de eu fazer tudo isso? Que é aquilo que eu falo, se você querer uma Ferrari, ou vida saudável, ou fazer luzes no cabelo, tudo isso é porque a gente quer se sentir bem, né? A gente quer se sentir melhor do que a gente está. E aí eu sempre trago esse Big Porquê, é um grande motivo. O que te levou, Nath? Porque a gente precisa ter muito claro, né? Para eu seguir esse planejamento, para eu ter disciplina, ficar assim com a Super D, para realmente dar continuidade, tem alguma coisa muito mais profunda, né? Que eu move fiquei curiosa a gente. também. Qual foi o seu Big Porquê quando você resolveu ir para esse treino? Então, em primeiro lugar, eu caí de paraquedas, na verdade, no começo. E depois eu entendi que realmente aquilo ia me ajudar muito mais do que eu imaginava. Então eu caí de paraquedas, 2 amigos meus que iam competir me chamaram pra competir. Eu falei, que loucura, fisiculturista, eu sou muito magra, como que eu vou ser fisiculturista? Não, tem uma categoria aqui pra você, biquíni e tal. Meu marido tava junto, falou, por que você não vai? Eu falei, eu vou. Foi assim, tipo, vamos. Só que quando eu falo que eu vou fazer um negócio, eu faço mesmo como se fosse... Eu sou muito intensa, assim, eu sou exagerada, não tem jeito. Então, isso muitas vezes me favorece. Então, realmente, eu falei, vou fazer e mergulhei de cabeça pra fazer bem feito. Agora, o que eu não sabia que ia me ajudar muito mais do que imaginei por conta do glúten. Que é uma Eu coisa... sempre falei pra tirar, viu? Já vou deixar bem claro aqui. Já era pra ter cortado mesmo há muito tempo. Aí com o Miss Bikini, é a determinação da pessoa e a personalidade, né? Ela sabe que ela é muito determinada, ela sabe que a personalidade, né? Então ela, não, se eu falei que eu vou fazer. Aí nessa hora ela, não, então agora eu vou cortar o glúten. Isso me ajudou, eu nem sabia. Pois é, então. A minha dieta é extremamente restrita, óbvio que não tem glúten. E eu me senti... Então, a minha preocupação quando eu comecei a preparação era que eu ia me sentir muito debilitada. Porque eu tinha crenças que não eram verdadeiras. Eu sou muito magra, eu nunca precisei fazer uma dieta 0 carbo. O que eu vou fazer agora? Eu sou muito magra, vai me faltar energia, eu vou desmaiar, eu não vou conseguir treinar. Como que eu vou treinar pesado sem carbo? Vai ser impossível. Então eu tinha essas crenças limitantes dentro de mim que eram só crenças que não era verdade, assim, nenhuma delas era verdade. E não era por falta de falar, tá, Sim. gente? Vou deixar já bem claro aqui. Sempre no Chá e Papo eu chamo pacientes, né? Essas 2 beldades são minhas pacientes.
E assim, a gente fala, a gordura boa traz energia de um jeito magnífico e maravilhoso. Mas continua contando pra gente. Não, e aí eu fiquei zero carbo, não passei mal, muito, assim, ao contrário de muita gente que é maior que eu, assim, que vive fazendo zero carbo e fala que desmaia, que passa mal. Eu tava com uma energia, assim, enorme. Eu conseguia fazer todos os treinos. Por quê? Porque eu tava automaticamente sem glúten e sem leite, que são coisas que realmente eu não posso por conta da autoimune e ainda mais por conta da alergia ao glúten. Então eu consumo glúten, eu tenho arritmia, eu passo mal, eu caio no chão, eu passo mal de verdade. Então ataca rinite, ataca tudo. E eu vejo que quando eu consumo o glúten, eu não fico bem. E quando eu tô nessa dieta mais puxada, eu tô ótima. Então foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Então, sem querer, sem saber, isso me ajudou muito mais. Então, fica muito mais fácil de fazer dieta. Porque eu falo, nossa, como eu tô saudável, como eu tô bem, como eu tô disposta. Acabou sendo secundário, né? Mas aí agora, para as próximas, te deixa mais animada de fazer, né? E assim, no motivo inicial, né, que a Ana perguntou, eu vejo que teve muito a ver com a coisa da personalidade, né? Assim, quando a gente fala em propósito, né? Quando você coloca uma coisa, você faz. Então, né? Eu sou uma pessoa que eu preciso ter uma motivação. Eu falo isso pro meu marido. Ele consegue levar a vida já de outra forma, assim, ele vive o dia a dia e ele é feliz em qualquer situação, vamos dizer assim. Eu tenho que fazer as coisas que eu gosto para ser feliz. Então, por isso que eu mudei minha vida muito de anos pra cá, deixei de trabalhar do jeito que eu não queria e comecei a trabalhar do jeito que eu queria. Então, eu comecei a refazer a minha vida. E muitas pessoas que são mães acham que isso é impossível. Elas acham que não dá mais, que agora já tem filho, já tem marido, já tá tudo ali, não tem como mudar mais, ela tinha que ter mudado antes. E não, dá pra mudar sim, dá pra mudar. Eu mudei minha vida com relação a trabalho, com relação a tudo, esse tipo de treino, me cuidar. Então dá pra se cuidar, gente, é só você se organizar, colocar prioridades, traçar o caminho pra você atingir seu objetivo, que você vai conseguir fazer. E aquilo que a gente falou no começo, comunicação, se comunique com a sua família, porque você nunca vai poder culpar a sua família, o seu marido, se você não tiver sentado e conversado, porque às vezes ele pode achar que não é algo tão importante para você como realmente é. Obrigada, Nath. Uma coisa legal que eu queria até aproveitar para falar no planejamento, e como a Nath falou de coaching e tudo, uma pergunta interessante para a gente fazer, quando a gente traça algum objetivo, seja agora eu vou fazer vida saudável, aquilo que todo mundo fala, não, agora vai, né, e tudo. Então, assim, uma pergunta interessante é assim, pro seu objetivo, o que você está fazendo hoje que te afasta do seu objetivo? E outra perguntinha, o que você está fazendo hoje que te põe mais perto do seu objetivo? Porque a partir daí, já dá para você ir modificando algumas coisas e intensificando outras coisas também. Então agora eu queria fazer uma outra perguntinha, uma pergunta para Ana Maria Saad, que é o seguinte: quando a gente fala de alimentação, suplementação, exercício físico e gestão de estresse, na hora que a gente fala para o paciente e gestão de estresse, tem aqueles que já fazem isso, tudo e tal, mas tem aqueles que falam assim, ah, doutora, isso daí é impossível. Não, a vida que eu levo é impossível, não, você não imagina, não, mas sabe o que é? É que eu tenho já um problema muito sério há muito tempo de transtorno de ansiedade, ou então aí começa a falar, não, doutora, isso aí você não sabe, eu já tive tudo que imaginar, tomo tudo quanto é remédio, e começa a falar que não vai conseguir, já vai falando que isso daí não, que essa parte não. Então, quando o paciente ele já tem todo aquele preconceito, a Ana ela trabalha muito com transtorno de ansiedade, tem uma ONG dentro disso, de pessoas que têm transtorno de ansiedade, depressão séria e tudo. E justamente tem gente que acha que é a tal ponto que para ela não tem jeito. Então, quando é assim, Ana, qual a primeira coisa e quais são os pontos mais importantes dentro disso para a pessoa parar de ficar nessa crença limitante de que para mim não tem jeito e ela ir fazer o que tem que ser feito para chegar nisso? Ana, ajuda a gente aí.